Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Já convido você a conhecer o site O Guia do Ex-Negativado, do meu amigo Ed Carlos. Tem informações muito importantes, notadamente para você ali que tem dificuldades para conhecer toda a situação dinâmica de finanças, enfim, uma série de informações importantes para você. Dá uma chegadinha lá, assim que acabar a live, vai lá no site e conheça, e tem muitas informações de utilidade pública para você. Pois bem, você que está ao vivo comigo agora na live, eu peço para você curtir a live e para que você compartilhe a live agora para que outras pessoas tenham acesso às nossas informações. Então, Bolsonaro vai voltar para o Brasil? Foi ventilado nas mídias que Bolsonaro anteciparia o seu retorno para o Brasil e que voltaria para o Brasil. E dentro desse contexto, ontem foi programado um novo ato, uma nova manifestação ali em Brasília, e apareceram uns gatos pingados. Foi feito todo um sistema de segurança ali e apareceu uns gatinhos pingados ali de manifestantes manifestando pelo não sei o que, já que golpe não vai ter. E golpe não vai ter. Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, foi quem propagou essa informação de que Bolsonaro retornaria e voltaria para o Brasil. Esse é o desejo de parte da oposição a Lula, de parte ali dos partidos que são oposição a Lula, é que Bolsonaro retorne para o país, mas não é a vontade de Bolsonaro. Bolsonaro não quer voltar para o país, pelo menos por enquanto. E o que está acontecendo nos bastidores para que queiram a volta de Bolsonaro? Bolsonaro está perdendo o seu capital político. Houve uma rejeição como nunca nas redes sociais em relação a Bolsonaro depois que houve o ato golpista terrorista ali em Brasília. Então eles estão percebendo que Bolsonaro está perdendo a sua força. E eles querem que Bolsonaro retorne e que assuma a liderança da oposição ao novo governo Lula e que também responda pelos seus atos juridicamente, através ali de um batalhão de advogados que estarão à disposição de Bolsonaro, inclusive muitos bancados pelo próprio PL, para que ele possa então se safar e fortalecer uma liderança de oposição contra o novo governo Lula. Mas o que ocorre? Os próprios filhos de Bolsonaro estão desidratando e se espairando. Flávio Bolsonaro está com Bolsonaro lá na Flórida. Já Eduardo Bolsonaro permanece no Brasil. Carlos Eduardo, vereador ali no Rio de Janeiro, dizem que ele está nos Estados Unidos, em outro estado. E o seu filho menor está por aí em alguma praia ou em alguma festa, não é? Aproveitando a sua juventude. E dizem que Carlos Bolsonaro está com atrito com o pai exatamente por causa de Michele. E todos sabem que Carlos Bolsonaro sempre foi o cabeça, principalmente na questão das milícias digitais. Inclusive Bolsonaro ontem, como eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, fez uma postagem, mais uma postagem golpista contra a democracia, contra o pleito eleitoral, contra as urnas eletrônicas ontem. Colocou e retirou, mas já reverberou e todo mundo está com essa postagem e está público e notório para todo mundo que queira saber de fato, de verdade, os fatos. Então, diante desse contexto, meu querido, aí você me pergunta, Andréia, Bolsonaro vai voltar? Eu que te pergunto, Bolsonaro vai voltar? E eu vou te falar o contexto e você vai responder e deixar nos comentários se Bolsonaro vai voltar ou não. Bolsonaro agora está nu. Bolsonaro agora está pelado. O que é isso, Andréia? A máscara de Bolsonaro caiu. Bolsonaro foi desmascarado pelas suas crias, por aqueles que ele mesmo criou, pelos golpistas, terroristas, criminosos
e bandidos que tentaram contra a democracia. A sua face de violência, a sua face de ódio, a sua face de mentira foi revelada pelos golpistas. E sabe o que nos salva? Preste muita atenção em tudo isso. Sabe o que nos salva em tudo isso, em toda essa baderna, em tudo isso que ocorreu e que está acontecendo, que adveio com o bolsonarismo e com Bolsonaro? Sabe o que é que nos salva? Você sabe o que é? Você já parou para pensar o que nos salva diante de todo esse contexto caótico, fascista? É o próprio Bolsonaro que nos salva. Mas como assim, André? É o próprio Bolsonaro que nos salva? O próprio Bolsonaro. Embora Bolsonaro tenha essas faces golpista, fascista, de violência, de ódio, e que ele sabe despertar o pior que existe nas pessoas, Bolsonaro é burro. E foi isso que nos salvou. Bolsonaro tem a capacidade cognitiva limitada e restrita. Se Bolsonaro fosse um cara inteligente, de um verdadeiro estrategista, um verdadeiro líder, hoje estaríamos no país com a implantação de uma ditadura bolsonarista. Só não está porque Bolsonaro é burro. E da mesma forma que ele reverbera a violência e o ódio e a mentira, ele também reverbera a burrice, a idiotice, a falta de capacidade cognitiva de ler o contexto e, a partir disso, tomar as decisões adequadas. E ele reverbera isso também para os seus seguidores extremistas. Então, o que nos salvou foi isso. A capacidade restritiva e limitada de Bolsonaro e das suas crias. E a situação que eu digo é: Bolsonaro não vai antecipar o seu retorno. Quiçá Bolsonaro voltará, a não ser por uma ordem judicial. Exatamente por esse contexto que eu acabei de te explicar. Bolsonaro está nu. Foi revelada a verdadeira face do bolsonarismo e de Bolsonaro. Aquela conversa de Deus é mentira, pátria é um engodo, família nunca foi e liberdade só se for a dele. Tudo foi trazido à tona. Então, ele não vai voltar. Ele não vai ter a força emocional e estrutural para encarar o que ele tem que encarar aqui no país. Ele teria que ser uma grande liderança, ele teria que ser um cara muito inteligente, ele teria que ser, de fato e de verdade, uma pessoa diferenciada, um líder e não um projetozinho de ditador como ele é, para voltar a assumir a sua posição de oposição ao governo e dizer: estou aqui, estou pronto para responder aquilo que eu tenho que responder. Não vai ter. Essa é a minha percepção. E você? Acha que Bolsonaro vai antecipar suas férias e vai voltar? Deixe seu comentário, que ele é importante. Dentro desse contexto, quando eu falo que o que nos salvou foi a burrice dos fascistas, eu te explico por quê. Eles deram um tiro no pé. E Lula está sabendo captar e capitanear, diante desse contexto, todo o apoio que ele precisa. Apoio do Senado, da Câmara de Deputados, do Supremo Tribunal Federal, de organizações internacionais. Ele recebeu o apoio de Biden, presidente dos Estados Unidos, ao presidente da Rússia, de Putin, inclusive de Israel, que sempre apoiou e veio inclusive na posse, lá em 2019, de Bolsonaro. Então Lula está sabendo capitanear todos esses apoios para ele, se fortalecendo e tendo o ambiente necessário para a sua governabilidade, para a pacificação
do país. E em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação a Alexandre de Moraes, antes Alexandre de Moraes era criticado por muitos, por abuso, por ser o ditador da toga, por ser o ditador do judiciário. Agora não, agora eles querem as ações e as decisões judiciais mais duras e com mais rigor. Eles quem, Andréia? A população brasileira, 93%, segundo o Datafolha, 93% da população brasileira rejeita e reprovou os atos golpistas de invasão dos três poderes em Brasília. Então, criou-se um ambiente adequado exatamente para cortar na raiz o bolsonarismo. Porque deram um tiro no pé. Então, meu querido, diante desse contexto, eu vou reafirmar para você novamente o que eu disse ontem. Nós temos um quadro oportuno para resolver o que tem que ser resolvido o mais rápido possível, inclusive o pedido de prisão de Bolsonaro. Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse recesso do judiciário agora em janeiro, está se debruçando nos inquéritos que investigam Bolsonaro. E eu acredito que quando voltarem as atividades, a primeira situação será um mandato de prisão a Bolsonaro. Inclusive, eu acho que tinha que ser antes do dia 1º de fevereiro. Expliquei no vídeo anterior para você. Essas medidas são necessárias e são pedagógicas. Político no Brasil, o mínimo, preste atenção nisso, o mínimo que ele tem que fazer é respeitar a democracia, porque é a democracia que o coloca no poder. Então é o mínimo que ele tem que fazer. E tem uma galera de políticos aí que tem que ser investigados e tem que ser responsabilizados e, no mínimo, perder o seu cargo, ter a cassação do seu mandato por atentado à democracia, exatamente ao sistema que o colocou e que o elegeu e colocou no poder. E tem uma lista grande de deputados federais, de senadores, vereadores, deputados estaduais, a rodo, que pode puxar a rodo, que tem que ser responsabilizado. E o momento é agora. O momento é o hoje, graças ao tiro no pé que esses fascistas golpistas deram em si mesmo. Porque a democracia, um recadinho para você, a democracia sairá mais fortalecida do que nunca de todo esse processo. E mais do que isso, as lições, essas lições de não dar aso, lá no início, a golpistazinhos, salafrários, que tentam incitar as pessoas, e as mentiras e as fake news, tem que ser cortada na raiz e no início de tudo. Não podemos subestimar o ódio, a violência, o fascismo, cuja base é a mentira e a fake news, e que tem as redes sociais hoje para propagar em escalas de milhões. Essa lição tem que ser trazida para o governo, todos os governos municipais, estaduais e federais, para que haja as medidas necessárias para evitar o que nós assistimos em Brasília domingo. E Bolsonaro vai voltar? Bolsonaro vai antecipar suas férias? Me responda você. Bolsonaro foi desmascarado? Você que está aí no chat comigo ao vivo, muito obrigado pela sua presença. Todos os dias no período do almoço nós estamos aqui juntos, batendo um papo, conversando, falando sobre várias informações que eu entendo ser importantes, notadamente para que possamos gerar cidadania, conscientização e sermos mais ativos enquanto sujeitos políticos, enquanto humanos. Curta, comenta, deixe seu comentário que é importante, compartilhe esse vídeo que também é muito importante, e se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade.
Um grande abraço, beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.